Pronto, Marcelo, fique à vontade. Legal. Vou pedir para o pessoal manter os microfones fechados durante a apresentação da professora, que façam suas perguntas por escrito, e o Ricardo, ao final aí da apresentação, faz as perguntas para a professora, para a gente ter aí o bate-papo. Eu dou uma boa noite a todos, boa noite, professora Gisele Truzzi, que está aqui presente conosco. Boa noite. Boa noite, Ricardo. A professora Gisele Truzzi é CEO da Truzzi Advogados, advogada especializada em Direito Digital e Segurança da Informação. A professora é coautora da obra Direito Digital, Debates Contemporâneos, pela editora RP, lançada em 2019. Daqui a pouquinho eu vou colocar o link da Amazon aí para quem quiser adquirir o livro. Tem artigos publicados, tem entrevistas, né, professora, com a revista Exame, dentre outras, vários outros artigos aí, que depois a professora vai dar o site dela aí para poder, quem tiver curiosidade de ler os artigos da professora. A professora é graduada pela Universidade Mackenzie, com extensão em Direito e Tecnologia da Informação, é pós-graduada em Gestão e Tecnologias em Segurança da Informação pela Faculdade Impacta de Tecnologia, é certificada em Direitos Autorais, que é o tema de hoje pela Harvard Law School. Foi condecorada com a Comenda Tobias Barreto em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Estudos de Direito, é professora da ESA, aqui de São Paulo, da Escola Paulista de Direito, da Faculdade de São Judas. Atualmente é professora do curso de especialização em Direito Digital da PUC de Campinas, no curso de Direito Digital e Crimes Cibernéticos do IBCCRIM também. Então, professora Gisele, além de estudiosa, acadêmica, também é bastante atuante aí no nosso setor e gentilmente cedeu aí o tempo dela com muito carinho aí e atenção, aceitou o convite da ANAD para fazer uma palestra para nós de um tema que eu julgo ser importante e pouco conversado. Como a professora tem estudado bastante o tema, eu achei que era muito interessante trazer, não só pelo conhecimento da professora, mas que ela pudesse aí nos dar aí luz no assunto aí de direitos autorais na internet. Professora, a palavra está com a senhora, muito obrigado. Com você, né? Afinal, eu sou mais velho. Você, por favor. Não, independente disso, sempre você, está tudo certo. Bom, primeiramente, obrigada, Marcelo e Ricardo, pelo convite, né? Pela ANAD, por esse evento. É muito legal estar aqui com todos vocês, mesmo que seja online, né? A gente que tem essa veia de professor está sofrendo pra caramba nessa pandemia, porque é uma saudade de uma aulinha presencial, de um evento presencial, né? Aquele networking que faz falta, né? Então, muito obrigada por organizarem esse evento, por todo o cuidado aí na organização, na divulgação e tudo mais, né? Acho muito importante a gente fazer esses eventos, né, periodicamente, trazer esse bate-papo aqui para as redes, né? Porque às vezes muitas pessoas, mesmo sendo advogados, às vezes não têm ainda uma visão mais específica sobre esse tema, né? A internet traz alguns assuntos para a gente que às vezes os advogados ficam um pouco perdidos, não sabem o que fazer. Então, eu preparei uma apresentação que vou compartilhar a tela aqui com vocês, para trazer um pouquinho de luz aí para o nosso bate-papo no final, né? Colocando alguns pontos que são super importantes para a gente quando a gente fala de direitos autorais e internet, né? E o que é o direito autoral, alguns conceitos básicos e exemplos de questões relacionadas a direitos autorais na internet. Como que a gente pode resolver alguns casos, alguns conflitos, vou trazer exemplos para vocês. E aí a gente também tem disponível no nosso site, eu coloquei um QR Code aqui na apresentação também, vocês vão poder baixar direto no celular, quem quiser, de um e-book sobre direitos autorais na internet que a gente elaborou, que tem ali, acho que umas 10 ou mais perguntas e respostas que são super corriqueiras, que o pessoal sempre nos faz sobre esse assunto, tá? Então é bem didático, qualquer pessoa que é fora da área do direito vai conseguir compreender. O Marcelo, eu não estou conseguindo compartilhar a tela, que está falando que eu não tenho permissão. Você poderia desabilitar? É o Ricardo? Isso, eu tinha esquecido. Desculpa aqui. Peraí.
Então, eu vou pedir para o pessoal que está assistindo, se tiverem perguntas, como o Marcelo falou, mandem aí por escrito no chat, que aí no final a gente vai respondendo, tá? Eu coloquei alguns slides só para a gente otimizar o tempo aqui, e aí como eu vou colocar a apresentação aqui em tela inteira, eu não vou estar vendo as perguntas que vocês estão mandando, tá? Tá, deixa eu só... Caramba, não está disponível aqui o negócio. Peraí. No Zoom é na parte de segurança, aí Então, embaixo. eu tô... Não. Share screen. Vê se já consegue. Tá. Agora liberou. Tá. Deu? Ah, tá. Deu. Tá. Tá chegando aí para vocês? Sim. Tá na tela já, professor. Vou colocar aqui um cantinho para não atrapalhar a gente. Bom, então vamos lá. Bom, quando a gente fala em direitos autorais na internet, a gente traz todo o conceito de propriedade intelectual, né? Que engloba o direito autoral em si. Então, a propriedade intelectual é um conjunto de conceitos, de práticas, legislações específicas que a gente tem de maneira um pouquinho mais segmentada. Então, a propriedade intelectual, ela vai garantir o direito de autoria, vai garantir o direito patrimonial, o direito de ter menção aos créditos, vai garantir a criação, a titularidade da obra, tá? E aí, dentro da propriedade intelectual, a gente segmenta em três grandes partes, né? Que seria o direito à propriedade intelectual, propriamente dito, que é o que confere ao autor de uma obra, de um livro, de um artigo, de um disco, de uma música, auferir, né, lucro com isso. Ele tem o direito patrimonial da sua obra, tá? Aí a gente tem também o direito intelectual relacionado ao software, então nós temos uma lei específica, né, a lei do software, que vai discriminar as questões relacionadas à criação de software, e isso vai se aplicar aos aplicativos também, né? Aplicativo, app é um software, e a gente também precisa efetuar o registro desse software, desse app, no INPI, no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. E aí a gente tem o direito autoral propriamente dito, né, que vai regular uma série de criações intelectuais, de obras, sejam artísticas ou não, né, a produção intelectual, a produção do espírito, né, como a lei fala, e vai definir algumas condições para isso. E também prevê infrações, sanções, tá? Então, a propriedade intelectual engloba essas três grandes esferas, tá? Dentro de propriedade intelectual, a gente também tem alguns órgãos, né, alguns organismos que efetuam os registros dessas obras. Então, a gente pode registrar a nossa obra, seja ela qual for, em um determinado órgão, em uma determinada entidade. Então, a grande maioria das obras, né, relacionadas à produção intelectual, como um artigo, uma tese de mestrado, um trabalho de conclusão de curso, uma música, uma poesia, vai poder ser registrado na Biblioteca Nacional, tá? O próprio autor pode fazer esse registro. A gente também tem a Câmara Brasileira do Livro para registrar obras, né, que sejam livros, que sejam e-books, manuais. A gente pode também registrar metodologias de ensino, né, projetos de aula, também na Biblioteca Nacional. E aí, a gente tem em relação a músicas, composições e melodias, a gente precisa registrar isso no ECAD, tá? Agora, aí aquela pergunta, nossa, mas eu sou obrigada a registrar a minha obra em algum lugar, seja esta obra qual for? Não há essa obrigatoriedade. O registro é o que te dá o título, que vai conferir que de fato você é o autor daquela obra, mas não que você seja obrigado, tá? É importante você ter meios que comprovem que você é autor daquela obra. Caso você precise efetivamente comprovar, então é importante que você tenha algum meio para provar que você é o autor daquele conteúdo, tá?
Então, falando em propriedade intelectual, né? Propriedade intelectual é a soma dos direitos relativos às obras que são frutos de uma produção intelectual. Como vocês viram no slide anterior, a gente vai ter o direito patrimonial, o direito autoral, o direito ao software em si, tá? E aí, o direito autoral, propriamente dito, são os direitos relacionados à autoria e à utilização de uma obra que é decorrente de uma produção intelectual, tá? Então, aí o direito autoral é o que vai te permitir explorar aquela obra, oferir lucro, ter seus créditos mencionados, né? Seja uma entrevista que você dá para um jornalista, você tem o direito de ter a menção do seu nome ali naquela entrevista, porque você está exprimindo um pensamento, um conhecimento. Então, você também tem o seu direito aos créditos, tá? E aí, o que eu falei para vocês anteriormente, o registro autoral não é obrigatório. Ele pode ser muito importante, sim, principalmente se você usa essa obra para fins profissionais, tá? É importante que você tenha isso materializado em algum lugar do mundo, tá? Um site, um portfólio, que seja, para você poder provar que aquilo é seu. Porque se você não tiver esse conteúdo publicado ou registrado em algum lugar e, eventualmente, você sofre uma violação de direitos autorais, como você vai poder comparar, né, dizer para um órgão, para o judiciário, que aquele conteúdo é seu? Né? Qual que é o parâmetro? Onde que o judiciário, por exemplo, vai poder comparar esse conteúdo original? Onde que ele estava? Onde que eu tenho uma demonstração que isso aqui é seu, que foi publicado primeiro? Tá? Então, isso que é importante a gente materializar essa obra, essa criação em algum lugar, tá? E aí, quais seriam as obras protegidas por direitos autorais? Muitas pessoas, quando a gente fala em direitos autorais, muitas pessoas que não são da área jurídica, né? Elas já associam direitos autorais a criações artísticas, e só isso. Mas não, né? A gente tem muita coisa além, né? Então, o que a lei fala? O que a Lei de Direitos Autorais, a LDA 9.610, o que ela traz? Ela diz que é passível, né, de registro em relação aos direitos autorais as criações de espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte. Então, a primeira condição, o que é passível de registro de direito autoral? O que pode ser uma obra decorrente de um direito autoral? O que tem direito autoral embutido? Qualquer obra, qualquer conteúdo fixado em um suporte material. Então, é algo que está escrito, que está publicado, materializado, um quadro que foi pintado, uma palestra que está sendo gravada, uma entrevista que foi concedida. Não pode ser ideia. Ideia não é registrável, tá? Ah, eu tenho uma ideia de negócio. Legal, mas você então precisa materializar a sua ideia de negócio em um plano de negócios, criar uma empresa, criar uma marca. E aí sim, essa marca você vai poder registrar no INPI. A marca, que vai ser o nome da sua empresa e a logo da sua empresa, né, o elemento figurativo que a gente diz, o símbolo, né, que é a cara da sua empresa, aí sim você vai poder registrar junto ao INPI, um pequeno exemplo, tá? Então, eu preciso fixar essa ideia em um suporte material, isso tem que ser palpável, tá? Essa ideia, esse plano, né, essa obra que foi materializada, saiu do campo das ideias e agora virou um material, né, algo palpável, ela precisa ser original, ou seja, tem que ter um caráter de ineditismo para poder ter essa característica de autoral. Eu não posso criar por exemplo, uma bolsa inspirada nas bolsas do Louis Vuitton, né? E falar, olha, esse design fui eu que criei, mas é nitidamente uma interpretação em cima daquele design daquela bolsa. Eu não vou poder registrar aquele design, aquele desenho industrial, tá? Também é registrável em cima dessa bolsa. Precisa ser algo inédito, novo, que não foi escrito nada ainda sobre aquilo, tá? E tem que estar dentro de um período legal de proteção. Aí a gente entra nas questões que a gente fala de domínio público, né?
aquelas músicas redigidas, né, ou as melodias compostas, né, pelos seus autores, depois de 70 anos da sua morte, né, aí elas entram em domínio público, então não há mais necessidade de pagamento de direitos autorais, né, em relação a essas composições, a essas melodias. Tá? Então, isso precisa estar dentro de um período legal de proteção. Tá? Alguns exemplos aqui, usando até a nomenclatura que a lei traz para a gente. Exemplos de obras protegidas por direitos autorais. Já são naturalmente protegidas por direitos autorais, não precisa que você tenha comprovação de um registro. Então, os textos, né, obras literárias, artísticas, científicas, qualquer tipo de texto, um artigo que a gente publique num portal, em um site, um artigo que você subiu ali no Jus Brasil, né, tem um portal academia, né, .edu, acho que é isso, o pessoal coloca muitos artigos ali para fins acadêmicos, também ali há um resguardo de direitos autorais. Qualquer suporte que você insira esse texto, esse artigo que você criou, é a sua criação, você não copiou trechos de ninguém, você tem resguardado o seu direito autoral sobre essa obra, tá? As conferências, alocuções, sermões, outras obras também nesse sentido. Aí a gente entra na questão do direito autoral, né, da transmissão do conhecimento. A gente entra na questão do direito de imagem, se a pessoa está sendo filmada numa palestra e tal, ela também tem o seu direito de imagem e tem o direito autoral sobre aquele conteúdo que ela está repassando. Um exemplo, um professor em sala de aula, tá? Ele tem o direito autoral daquele conteúdo de aula que ele está ministrando, e ele também tem o seu direito de imagem, por isso que a gente não pode filmar qualquer professor, qualquer pessoa, sem ter a autorização desse indivíduo para isso, tá? Aí a gente também fala de direito da voz, né? A questão do nosso registro vocal. A voz é uma assinatura pessoal, todo mundo tem um timbre único de voz, é uma biometria nossa, tá? Então aí a gente entra na questão que a gente fala do direito autoral sobre a voz. A voz é uma emissão muito única de cada indivíduo, cada um tem o seu, como a biometria do dedo, né? Nossa impressão digital. E aí, essa voz, ela é própria de cada um. E então, se eu usar a voz de uma pessoa famosa, extremamente conhecida, né, por aquela voz, aquela assinatura vocal, um dublador famoso, por exemplo, usar essa voz que eu retirei de uma locução dele em um programa, por exemplo, ou em um filme, editar essa fala, sem que ele tenha autorizado, e usar isso em um vídeo engraçado, jogar isso na internet, isso é violação de direitos autorais. Esse dublador tem o direito autoral sobre a voz dele, que aí, ainda mais ele trabalhando com a voz, né, é muito mais importante ainda para ele, tá? Então, esse tipo de vamos dizer assim, remasterização de conteúdo que acontece muito na internet, né? A gente vê os memes por aí, os vídeos de TikTok, esse conteúdo que é super editado, alguém publica uma obra, isso faz uma derivação de uma outra, alguém acrescenta um outro conteúdo e no final das contas você não sabe mais quem foi o autor original daquele material. A internet começa a dar essa característica para a gente, né? Muitas coisas ali publicadas deixam de ter rastreabilidade. Mas uma vez que você conseguiu comprovar que a sua voz foi utilizada sem autorização, ou a sua imagem, ou o seu conteúdo, você tem o direito autoral sobre isso, tá? Aí a gente entra também como obras protegidas, as obras dramáticas, dramáticos musicais. Então, as peças de teatro, encenações, espetáculos musicais, coreografias, né, de dança e por aí vai. Obras coreográficas pantonímicas também, né, que eu acabei adiantando aqui. As composições musicais têm ou não letra, tá? Então, só a melodia existe direito autoral em cima disso, tá? E aí, eu posso, então, às vezes, infringir direitos autorais se eu pegar um trecho de uma melodia, alguns acordes, e compor uma outra música usando um pedacinho, né? Um trechinho de uma melodia de um outro compositor.
Isso dá muito problema em relação a direitos autorais no âmbito da música, tá? Então, aí eu preciso especificar qual é o trecho, quais são esses acordes e entender se de fato isso foi um recorte que eu fiz da música do sujeito e usei ali, coloquei um pedaço dessa música, aquela batidinha que é muito característica, e criei algo em cima disso, fazendo um uso não autorizado da música dele, ou se eu fiz uma versão, né? Para fazer versão, eu também preciso de autorização específica, também paga direitos autorais, né? Ou se é uma simples coincidência. Aí, se é uma simples coincidência, a gente tem dentro da música um termo que se fala, acho que são 5 acordes, e depois eu vou pegar um link muito legal e passar para vocês verem no YouTube, que é um vídeo de um pessoal. São 3 músicos que eles pegam 5 acordes específicos que, de acordo com a sua sequência, a gente tem uma infinidade de músicas feitas em cima desses 5 acordes. E isso não é violação de direito autoral, porque esses 5 acordes formam uma harmonia musical. E cada compositor utilizou de um jeito. Então, é uma característica própria dessa melodia, tá? E eu mudo a ordem desses acordes. Mas eu utilizar uma música já composta por alguém, pegar aquele trecho bem específico da melodia em si, né, da letra musical, não dos acordes, eu posso infringir direitos autorais, tá? Quem toca violão, quem toca teclado, quem toca algum instrumento musical, vai conseguir entender mais essa parte, e é muito legal, é muito curioso essa parte de direitos autorais na música, né? Essa questão dos acordes, o que pode ser uma infração e o que não é, tá? As obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas, então, obviamente, filmes, séries, comerciais de TV, né? Comerciais para mídia, isso também tem direitos autorais, tá? Então, se eu baixar uma série lá no torrent, né? E começar a assistir esse conteúdo, o simples fato de eu baixar essa série, eu posso estar infringindo direitos autorais, tá? É muito difícil para o brasileiro entender, em geral, que baixar série, baixar música é pirataria, é violação de direito autoral, porque a gente tem essa ideia, eu estou usando para mim mesmo, né? Só que o nosso direito brasileiro é diferente do direito americano. O direito americano tem um conceito de fair use, ou uso justo, que presume-se que se você for fazer um uso pessoal daquele material, um uso próprio só para você, você não está fazendo uma transmissão pública, não está ganhando dinheiro em cima disso, você pode usar, você tem essa liberalidade. A nossa legislação é muito mais restrita nisso. Por isso que a gente fala que a Lei de Direitos Autorais está super atrasada em relação à internet. Tá? Ela está extremamente assim, ultrapassada, porque ela veda questões como, por exemplo, cópia de trechos de obras. Né? Ela fala que é proibido, é uma infração de direito autoral, as cópias de trechos. Né? O que seria um trecho de uma obra? Se eu tenho um livro de 100 páginas, 30 páginas pode ser um trecho, ou pode ser muita coisa. Mas se eu tiver um livro de 300 páginas, 30 páginas não é nada, né? E um vídeo? O que é um trecho? Um vídeo de 5 minutos? São 30 segundos? Não sei. A Lei de Direitos Autorais não fala o que seria um trecho. Não se tem estabelecido a duração desse tempo, se for um vídeo, se for uma música, ou em termos de páginas, de quantidade de texto, o que seria trecho quando a gente fala em texto, tá? Ela foi feita na era analógica, essa lei, então ela só pensa em cima do papel, do formato impresso, e é difícil a gente transportar isso para o meio online, porque eu posso falar em quantidade, né, em volume de streaming, por exemplo. A gente pode ter uma violação de direito autoral numa transmissão, né, de um filme, de uma série, de uma novela, por um pacote de dados de internet, pela Netflix ou por qualquer sistema de TV, assim por streaming online. E aí, como que eu vou medir o quanto que isso está sendo visto, quanto que isso está sendo copiado? Né? A lei ela é bem ineficaz nesse ponto, tá? E aí, quando a gente fala em violação de direito autoral
de software ou de conteúdo online, a gente tem uma conta muito bizarra na lei de direitos autorais, que é uma multiplicação ali pela quantidade de vezes que aquela obra foi vendida. Então, isso para livros, né, para obras impressas, que a lei é toda pautada nesse cenário jurássico que a gente vivia, né? Então, o valor dessa multa, né, da indenização por danos morais e materiais pela violação do conteúdo, seria a multiplicação da quantidade de vezes em que aquela obra foi vendida por um número X que a lei especifica. Isso, se a gente for de pensar na internet hoje em dia, seria uma analogia ao número de vezes que eu fiz download daquele conteúdo. Então, eu precisaria definir, quantificar no site em que eu subi aquele conteúdo pirata, ou em que eu coloquei um livro lá à venda e alguém craqueou esse acesso, pegou meu PDF do livro e disponibilizou. Eu teria que ter como contar quantas vezes esse material teve o seu download executado. Então, eu vou multiplicar o número de vezes do download, o número de vezes que baixou aquele conteúdo, o número de visualizações daquele vídeo que subiu ali no YouTube, tá? Por essa métrica que a lei define lá, um número específico. Vai dar uma conta, assim, bilionária, impossível de ser paga, tá? Então, é uma métrica que poderia, às vezes, funcionar naquela era do papel, mas agora ela não funciona mais, tá? E os juízes já sabem disso, já sacaram isso, estão tentando fazer um meio termo em cima disso, tá? As obras fotográficas, né, e produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia, também possuem direitos autorais. Então, se você vai montar uma palestra e você pede para o seu estagiário, encontra aí determinadas imagens assim, assado para mim, para eu ilustrar a minha apresentação. Seu estagiário achou uma imagem legal lá no Google Imagens, não verificou onde que ela estava hospedada, se tinha uma menção de direitos autorais reservados, e inseriu ali na sua apresentação, né? Supondo que a sua apresentação tinha um viés comercial, você fez uma aula, né? Você montou uma aula online e você foi pago para fazer essa aula, vendeu para um curso X aí de pós-graduação, né? E essa foto, essa imagem que o seu estagiário encontrou na internet e achou muito legal, ele não conferiu aonde ela estava inserida, se ela tinha direitos autorais reservados ou não, ele não conferiu a fonte, só inseriu no seu material, nem sequer mencionou o link de onde ele obteve. Você, por sua vez, ali na correria, não conferiu de onde foi que ele resgatou essa imagem, montou o seu conteúdo, a sua aula e disponibilizou para esse curso. Esse curso aí vendeu essa aula aí sob demanda na pandemia, teve um download assim enorme, sua aula fez muito sucesso, foi muito legal e tal. E um belo dia, o dono dessa imagem, o fotógrafo que fez essa foto, descobre esse seu material. E aí ele vai em cima do curso, né? Porque é o nome do curso que está lá no PDF, no conteúdo da aula, e processa o curso pela violação dos seus direitos autorais. Isso pode acontecer e eu já vi acontecendo, tá? Aí o curso vai para cima de você, mas, poxa, professor, isso não era um material autoral? E aí você tem a responsabilização sobre o conteúdo que você elabora, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com o material que a gente monta. A gente tem que certificar que as imagens que a gente usa, o conteúdo, os textos, não possuem direitos autorais reservados. E se possuem, se há alguma licença para usar isso para fins educacionais, por exemplo, né? E a gente tem que mencionar sempre o link de onde a gente está retirando aquele conteúdo, tá? Então, muito cuidado com materiais de terceiros, tá? Aqui a gente entra numa parte, né, que a gente chama de obras coletivas, e aí a gente tem a contribuição de vários autores para uma mesma obra, com uma mesma finalidade. E a gente começa a pensar, mas aí se essa obra é coletiva, será que eu tenho direito autoral sobre isso? Eu tenho direito autoral de um pedacinho ali?
Tem sim. Há direitos autorais sobre obras coletivas, sim. Tem alguns exemplos de obras coletivas que a gente tem, né? Vou colocar isso aqui em cima por enquanto. A gente tem uma obra coletiva em coautoria, que pode ser um livro, em que cada autor escreve um artigo, tá? Então, a gente tem um todo, que é o livro inteiro, mas cada autor teve o seu artigo ali de contribuição. Então, é muito bem delimitado. Na obra em coautoria, a gente tem muito delimitado quem fez o quê. Eu consigo definir começo, meio e fim da participação de cada um, tá? Já na obra colaborativa, o exemplo que eu coloquei aqui para vocês é de um ensaio fotográfico, aqui é de um produto, no caso, né? Mas poderia ser uma modelo, uma pessoa sendo fotografada. E por que um ensaio fotográfico, seja produtos ou pessoas, é uma obra colaborativa? Porque muitas vezes o resultado final disso, para quem vê, a pessoa não consegue delimitar aonde começou o trabalho de um e terminou do outro, tá? Então, nesse exemplo de obra colaborativa, vamos pensar nessa situação do ensaio fotográfico. Eu tenho um fotógrafo, uma produtora de moda, uma modelo e uma maquiadora e cabeleireira. Cada um deles precisa incrementar o seu portfólio profissional. Eles precisam de mais fotos, de mais conteúdo para mostrar o seu trabalho na internet. E aí eles resolvem juntar todas essas pessoas e cada um vai contribuir com aquilo que faz e ninguém vai cobrar nada, também ninguém vai ganhar nada para isso, mas todos eles vão poder usar o material que resultar daí. Então, o fotógrafo vai usar essas fotos da modelo para o seu portfólio, a modelo vai usar essas fotos no seu book, a maquiadora cabeleireira vai poder usar isso para divulgar o seu trabalho também, e a produtora de moda também vai usar todas essas fotos aí para mostrar o tipo de ensaio que ela produz, né? As roupas, os acessórios que ela trouxe para compor esse figurino, né? Esse visual. E aí, eu não tenho pagamento de cachê, eu não tenho retribuição, nem nada, mas cada um colaborou, deu um pouquinho, né? Deu um pedacinho do seu conhecimento, da sua habilidade ali, para produzir um resultado final. Quando a gente começa a pensar em produções mais artísticas, né? Então, um ensaio fotográfico, um quadro, né? Uma obra de pintura visual, né? De uma obra visual, um vídeo, um videoclipe, uma música, a obra colaborativa, as limitações dela acabam ficando mais diluídas. Eu não consigo muito definir quem fez o quê, tá? E nem por isso as pessoas que estão inseridas nessa obra não merecem seus direitos autorais, tá? Todos eles têm ali direito à menção nesse conteúdo, eles têm direito aos créditos, eles têm direitos autorais sobre isso, tá? Então, aí, no final, o resultado todo precisa ter a menção de todas as pessoas envolvidas nessa produção, tá? Por mais que a participação de um ali tenha sido muito menor do que a dos outros, tá? Uma obra derivada, um exemplo aqui que eu coloquei, é do filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, e isso a gente usa muito para remakes, né? Então, filmes que têm uma segunda versão aí lançada, que tem uma reinterpretação, a gente entende que isso é uma obra derivada. Por quê? Eu tive um original produzido há um tempo ali atrás, com uma leitura, com uma interpretação. E aí eu vou usar outros atores, outras pessoas, ou outros figurinos, com uma outra conotação, tá? Isso é uma obra derivada. Os memes da internet são obras derivadas também, tá? Então, se eu pegar a foto de alguém ali na internet e colocar algum contexto de brincadeira, de paródia, né, humorístico e tal, posso editar aquela imagem, editar um vídeo, inserir um conteúdo e fazer disso uma obra derivada, né? Posso fazer isso nos aplicativos aí de vídeo, no Instagram, no TikTok. Então, eu tenho essa função. Alguns recursos da internet, hoje em dia, facilitam essa questão da obra derivada. E se você teve uma obra sua, direito autoral seu, que passou por essa derivação, teve uma reinterpretação de uma segunda, terceira pessoa,
e você não autorizou isso, tá? Vamos pensar no meme, num vídeo do TikTok e por aí vai, você pode processar esse sujeito pela violação dos direitos autorais, tá? Para fazer uma obra derivada, eu preciso da autorização do seu autor original, tá? Deixa eu baixar agora para cá. Isso aqui é muito legal, que a gente fala de mashups. Mashups são obras coletivas, né? Elas também têm a proteção legal, também possuem direitos autorais em cima disso, e elas têm essa mesclagem da gente não conseguir saber quem fez o quê. E é muito comum mashup na área da música, onde uma banda contribui com uma parte, né, da criação do conteúdo, com uma versão de uma música, e a outra banda contribui, um outro cantor, um outro instrumentista contribui com a outra parte dessa música, ou um arranjo, né, ou até uma outra música, uma segunda música, que eles fazem uma mescla, né, e isso vira uma terceira coisa. Então, eu tenho duas ou mais obras diferentes, né, autores diferentes, obras diferentes que são mescladas e dá um terceiro resultado. Eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês ouvirem, espero que vocês estejam com seus fones aí funcionando, que isso aqui é bem legal. São duas bandas, né? Uma entre elas é o White Stripes, que fez um mashup dessa música Sweet Dreams, que é uma música bem antiga. E esse canal aqui do YouTube, eles têm uma série de mashups. Se vocês começarem a ouvir, vocês vão entender o que é um mashup, que é essa mesclagem aí de conteúdos. Só uma parte aqui, né? Ele falou medley, aproveitando, mashup não é medley. Medley é quando eu junto um pedacinho de uma música, um pedacinho da outra, e eu faço uma junção, tá? Mashup é outra coisa. Vamos entender aqui. Eu não estou ouvindo. Aqui tá sem som também. Eu acho que é o Tá sem compartilhamento. som? Acho que não tá vendo o áudio da sua. Acho que só do Vocês estão sem microfone. áudio? Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar esse link aqui do YouTube Isso, pode colocar no e vou chat. colocar Acho aqui no chat. Tá, peraí, vou sair dessa tela aqui um pouquinho. que às vezes a configuração impede que você ouça o Verdade. aplicativo. Eu fiz uma palestra para o CRES que eu tive que copiar. Eu tinha 2 links de vídeo, eu tive que copiar os 2 links e colocar no chat, porque não. O aplicativo. Uma vez foi um Zoom e uma vez foi um StreamYard, os dois me sabotaram. É que dá muito trabalho para você habilitar isso. Eu joguei o link no chat, tá? Tá bom. Peço para vocês clicarem aqui no YouTube, nesse link que eu coloquei no chat, para a gente ouvir, que seja um pedacinho, para vocês conseguirem entender. É bem legal. Vou dar um minutinho aí para a gente conseguir fazer esse teste aí. É que eu fiquei curioso aqui. Oi? Tá rolando? Sem áudio. Quer dizer, então, que isso é mashup. Bacana, hein? E a música é da minha adolescência, a música conhecida mesmo. Uhum. A minha também. Esse é um canal, eu vou até me inscrever aqui, é um canal só com isso. Isso. É isso? É isso mesmo. É um canal Muito legal. só com isso, tá? Que legal, hein?
Espero que todo mundo tenha ouvido um pedacinho aí. Vocês conseguiram pegar um pouquinho, gente? Não ouvi. Conseguiram ouvir um pouquinho aí da música nesse link do YouTube? Quem não conseguiu ouvir aqui do Zoom, pega o link no chat, pega o link, copia, coloca no browser, né? No Google Chrome, no Firefox, joga lá para ouvir depois. Isso, pra gente poder façam isso. continuar. Aí eu vou voltar para lá, tá? Só para vocês entenderem, tá? Cadê minha tela? Voltando aqui para cá, para a nossa apresentação. Então, eu joguei o link aí para vocês, né, no chat. Depois vocês copiem esse link, joguem no seu navegador aí e assistam esse vídeo. É muito legal, é muito gostoso. Acho que a maioria do pessoal que deve ter uns 30 anos, então vai lembrar dessa música, Sweet Dreams aí. É bem conhecida, né? Então, o mashup seria uma mistura de obra derivada colaborativa. Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. O mashup, eu vou criar uma terceira coisa que não existe, né? Então, vou pegar a sua contribuição com a minha contribuição. Posso usar algo que seja comum aos dois. Isso na música vocês vão reparar bem na batida. Na batida dessa música, a gente tem, né, a música do White Stripes, que é aquele tan, 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 tan. E aí entra a batida do Sweet Dreams. Isso é um mashup. Então, a gente pega um acorde que é muito peculiar de um e um outro acorde que é muito peculiar do outro e consegue encaixar um no outro e eles ficam, parece dar uma harmonia musical, né? Tem mashups com a música do Queen. Agora eu não lembro o nome, aquela que todo mundo bate na carteira, bate no chão, né? Eu não lembro, caramba, agora a idade chega. É muito legal, porque aquela batida do Queen é muito característica, né? E aí eles inserem uma outra música que você fala, caramba, casou aqui. E é verdade. Então, ou é o ritmo, né, da bateria, ou é um acorde, a melodia. E fica muito legal, porque eu tenho contribuições de duas ou mais pessoas diferentes, onde cada um agrega uma coisa diferente da outra, e elas se combinam e dá um uníssono, dá uma terceira coisa que eu não consigo separar, tá? Então, a grande diferença do mashup para a obra em coautoria, a obra em coautoria eu consigo separar. Tem um artigo no livro lá que é meu, o outro artigo é do João, o outro é a Maria e a Josefina que escreveram juntas, eu consigo segmentar. O mashup, ele já vira uma terceira coisa global. E eu não consigo mais separar. Porque você fala, caramba, o que veio do White Stripes aqui? O que veio da outra pessoa que juntou aqui o Sweet Dreams, né? Então, assim, ou uma banda pode fazer eventualmente um mashup, uma única banda, que acho que é o caso do White Stripes, e recriar em cima, pegar uma música própria com uma música de terceiro, ver onde tem uma similaridade e dar um outro produto, tá? Então, isso é muito legal. E o mashup, ele vai ter o seu direito autoral, porque ele é único ali, né? Se eu fizer um mashup de uma música ainda que não teve um mashup em cima, eu posso ter direitos autorais em cima desse mashup, do mashup, que vai ser a obra lá que saiu da derivação, tá? Obviamente, eu vou poder fazer mashups à vontade se as obras que forem objetos desse mashup estiverem em domínio público, tá? Então, se forem obras que ainda não caíram em domínio público, eu vou precisar da autorização dos seus autores, porque eu estou trabalhando em cima daquela música, tá? Então, é mais ou menos isso. É um canal, perdão, esse canal aí de onde eu tirei essa música, é muito legal. Ele basicamente só tem mashup, dá para passar o dia inteiro ouvindo isso aí, enquanto faz petição. É muito bacana, é um bom exemplo prático de mashups, né, da derivação no direito autoral. Tá?
Aí aqui a gente tem alguns exemplos de obras não protegidas, tá? O que não tem proteção legal, é do mundo. Então, as ideias, falei para vocês, né? Procedimentos, normativos, sistemas, as legislações, né? A gente usa a menção de legislação em petição, não preciso mencionar a fonte, né? Planos de negócio, regras, jogos, formulários para serem preenchidos também não tem. Ali, né, textos ou tratados de legislação, convenção, regulamento, decreto, informações de uso comum, como calendários, agendas, cadastros, nomes e títulos isolados, não tenho direito autoral sobre isso. Então, vamos supor que eu vou lançar um curso, excelência, não sei o que lá. Excelência direito autoral. Peraí, você não pode usar excelência porque eu sou juiz e excelência é um termo próprio a mim. Não, não é, né? Então, é um título somente, tá? É um pronome ali, é um tratamento, né? Não posso usar esse adjetivo, né? Essa nomeação como questão de direito autoral, tá? O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nessas obras também não é protegido por direito autoral. Tá? E avançando, a diferença entre inspiração e plágio. Muita gente confunde e acha que está tudo bem. Eu fiz um figurino inspirado no Alexandre Hertkovich. Criei um design de bolsa inspirado em... Tem muito isso no mundo da moda, né? O pessoal que trabalha com fashion law, né? O direito da moda, vê muito disso, tá? Mas é muito diferente, tá? A inspiração de plágio. Na inspiração, você pode criar, você é livre para criar. Você cria uma obra autoral baseada em outra, mas tem um contributo mínimo, né? Você pegou, por exemplo, Van Gogh, né? Ele tem uma característica muito marcante que são aquelas pinceladas grossas, né, de tinta. E aí você cria um quadro seu, com uma paisagem sua, de uma foto que você tirou, usando essa técnica do Van Gogh. Isso é uma inspiração, tá? Então, é uma criação autoral, ela é inédita, mas você se inspirou em alguma coisa, em alguma essência daquele conteúdo. Não é o conteúdo todo em si, tá? Então, inspiração, ok, pode usar, pode fazer, não há violação de direito autoral nisso. E plágio? Plágio já é diferente. Plágio é uma infração de direito autoral, é uma violação, tá? Então, aí você vai e copia uma obra dizendo que é você que fez. Você pega um trecho de petição que você achou na internet e dá um Ctrl+C, Ctrl+V, nem muda nada e joga lá e vai embora e assina, né? Não faz uma menção da fonte, não fala parafraseando fulano de tal, né? Nada. Você só achou bacana aquele contexto e usou para você na sua petição, no seu TCC. Isso é plágio. Isso é violação de direito autoral, tá? Uma outra questão aqui, acho legal para a gente trazer, em relação às redes sociais, né? Muitas empresas estão fazendo posts, principalmente no Instagram, com seus conteúdos, seus produtos, divulgando seus serviços, mas nas hashtags estão colocando nomes do concorrente. Isso não pode. Além de ser uma violação ao direito autoral, é um crime de concorrência desleal, tá? Então, não usem jamais, e instruam seus clientes a isso, não usar nomes de concorrente ou nomes de marcas famosas, nomes de produtos já reconhecidos, para cadastrar publicações nas redes sociais. Você está se achando muito esperto, né? Cadastrando o nome do seu concorrente ou de uma marca famosa ali nas hashtags, só que se essa marca, se esse concorrente, se essa empresa encontrar ali o seu conteúdo pela busca das suas próprias hashtags, que toda empresa faz isso, ele vai achar o seu material. E aí ele pode denunciar para a rede social e sua conta ser excluída. A gente teve um cliente que perdeu uma conta do Instagram, que era a fonte de venda dos produtos da loja dele, tinha mais de 200 mil pessoas ali seguindo, ele perdeu exatamente assim, tá? Ele fazia as postagens e usava hashtags de concorrente, usava hashtags
de marcas famosas vinculadas àqueles produtos, e aí tomou uma, duas notificações do Instagram, não deu bola para isso, perdeu a conta, teve que começar tudo do zero de novo, e aí a gente instruiu o que ele não poderia fazer, tá? Então, muito cuidado com isso. Tem muita conta caindo aí nas redes sociais por conta disso, do uso indevido das hashtags. Isso pode, sim, caracterizar não só a violação de direito autoral, como também crime de concorrência desleal, tá? Para ilustrar essa diferença entre inspiração e plágio, né, para ficar mais visualmente mais fácil para a gente entender, eu trouxe aqui uns prints de um artista famoso, eu acho que ele é americano, o Banksy. O Lerach, eu não lembro qual que é a nacionalidade dele. Mas, enfim, o Banksy é o mais famoso, é um artista conhecido mundialmente, é dele um quadro que todo mundo viralizou isso em algum momento aí, que era um jovem jogando como se fosse um coquetel molotov, só que era um ramalhete de flores, né? Esse quadro ficou muito famoso, um dos mais famosos do Banksy, né? E tem muitas e muitas obras do Banksy que você olha e você não sabe qual que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Essas figuras aqui do lado esquerdo, né, que tem a faixa Lerach. Lerach é um artista que veio antes do Banksy, né? Ele é um artista de rua também, tem muitos grafites e muitas obras urbanas, né, pintadas por aí. E ele usava elementos que tinha, às vezes, no próprio cenário urbano, né? Então, às vezes tinha um bueiro, tinha uma janela numa construção, ele usava isso para incorporar nos grafismos dele. Mas ele não ficou muito conhecido. E aí veio o Banksy e nitidamente começou a fazer uns grafites também muito parecidos com o Lerach. Só que o Banksy ficou super famoso, ganhou muita grana, né? E aí todo mundo fala do Banksy e quase ninguém fala do Lerach, né? Eu achei um link de notícia explicando isso e dando todo o contexto, tá até um documentário que fala sobre isso, tá nesse link aí embaixo para vocês. É interessante de ver, porque a gente começa a ver essas brigas de direito autoral na própria arte, né? E às vezes a gente dá os louros da vitória, né, da produção cultural para um artista, só que às vezes ele está bebendo na fonte de um outro, que é pouquíssimo conhecido, ou às vezes até morreu, né, e nunca foi reconhecido, e o sujeito está fazendo essa inspiração, entre aspas, né? Então, eu acho o Banksy incrível, fenomenal, mas, assim, eu acho que ele não merece tudo isso, não, porque tem muita, mas muita obra dele que parece uma baita de uma cópia meio distorcida do Lerach, tá? E aí, né, tem essa frase que todo estagiário fala assim pra gente, né? Ah, eu achei na internet, então estava público, eu posso usar, né? Eu achei na internet e eu acho que eu podia usar, não tinha qualquer problema, né? Então eu gosto de questionar o pessoal, né? Vocês acham mesmo que se estava na internet eu posso usar de qualquer jeito? Não, não é porque está na internet que é do mundo, tá? Você encontrou um conteúdo na internet, ele tem algum dono, né? Alguém fez aquilo. E aí a questão é saber se você pode usar esse material para a finalidade que você quer. Encontrou algum conteúdo na internet que casa com aquilo que você precisa usar? Verifica se tem menção de direitos autorais reservados. Verifica se você pode usar esse conteúdo para fins comerciais ou para fins educacionais. Está na dúvida? Manda um e-mail para o autor desse conteúdo, para o site onde você encontrou e pede autorização para aquele uso específico, tá? Tem muita empresa caindo em maus lençóis por isso, né? Colaborador que produz conteúdo, agora a gente está na era da produção de conteúdo, né? Com essa coisa de pandemia, todo mundo fazendo material para rede social, para e-books, downloads, né? E aí o pessoal encontra as coisas na internet, acho que pode usar a torta direito, quando vê lá na frente, descobre que aquele material tinha um autor que não foi mencionado, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de situação, tá? Aí a gente já está quase acabando aqui nosso trecho. Aqui algumas diquinhas que eu gosto sempre de dar, né? Quando a gente vai criar um material autoral e encontra algo que dá super de acordo com aquilo que a gente precisa usar. Em primeiro lugar,
Vejam se tem vedações para uso desse material, né? Tá lá, copyright, né? Direitos autorais reservados. Então, fiquem atentos. Ah, tá lá, somente para fins educacionais? Então, ok, você pode usar para dar palestras, dar aulas, né? Ou vedado para uso comercial. Então, você não pode usar aquilo no material para um cliente seu, por exemplo, né? Verifiquem sempre a fonte e a autoria desse material. Onde que você achou? Ah, achei no Google. Uou, o Google é uma coisa gigantesca. Não, você achou aquilo no Google Search, vai lá no link do site específico, verifica o contexto daquilo, se você pode usar essa imagem, tá? Então, menciona a fonte, coloca o link, menciona o autor, se tiver especificado. Veja se tem regras específicas para o uso daquele conteúdo. Pode ser que esse material não possa ser usado para fins comerciais. Tem muita coisa que é assim, que a gente encontra na internet. Então, procure se você está procurando por imagens, procure por bancos de imagens gratuitos. Na internet está cheio de sites que fornecem uma série de imagens de todo tipo. Você procura por temas e são gratuitas, você pode usar, tá? Tem também bancos de vídeos gratuitos, né? Vários frames, né, curtinhos que você pode usar para produzir um conteúdo aí para os seus stories do Instagram, por exemplo, e você não precisa pagar direitos autorais, não precisa ter autorização nem nada, tá? Então, sempre procurem por bancos de imagens, bancos de vídeos, bancos de conteúdos gratuitos. Tem também bancos de músicas gratuitos, né? Até o próprio YouTube tem uma biblioteca livre ali de músicas que podem ser usadas, tá? Tem também o Creative Commons, né? Creative Commons é uma licença livre e aberta de conteúdo, seja vídeo, foto, desenho, que podem ser usadas livremente, basta você mencionar de onde você retirou. E isso é acessível no próprio site do Creative Commons. E se for vídeo, o YouTube tem essa busca ali no espaço lá para busca, você pode colocar Creative Commons e você acha vídeos específicos que você pode usar na sua produção de conteúdo sem precisar fazer menção dos créditos, tá? E sempre dê os devidos créditos para o autor, não importa que tipo de material você use, você tem que dar o crédito, tá? E cite a fonte de consulta. Você retirou aquele conteúdo de um site X, você coloca o link desse site exato. Tirou de um blog, menciona o link completo do blog. Ah, é uma jurisprudência que você colocou ali na sua petição, você tem que mencionar de onde você retirou essa jurisprudência. É uma notícia que você está usando na elaboração de um artigo, de um livro, de um recurso do tribunal? Mencione a fonte daquele conteúdo sempre. A gente sempre tem que mencionar a fonte, tá? Quanto a questões mais específicas ainda, vários detalhes que perguntam para a gente sobre direitos autorais e internet, a gente compilou nesse e-book que está disponível gratuitamente no nosso site. Vocês podem apontar o leitor de QR Code aí, nesse códigozinho aí, né, para o celular de vocês, vai cair direto no link do nosso site, que tem esse e-book disponível para download, tá? Se vocês forem acessar o nosso site diretamente, esse e-book está na seção de publicações. Então, lá no menu do nosso site, em cima, na parte superior, em publicações, vocês vão encontrar esse e-book. Pode baixar, compartilhar, encaminhar para todo mundo que você quiser. A gente compilou as principais questões que a gente sempre recebe em relação a YouTube, a imagens, a voz, conteúdo autoral e tudo mais. Então, a gente fez de uma maneira bem didática, né? Para ficar bem fácil e acessível para qualquer pessoa poder entender o que pode e o que não pode fazer em relação a direitos autorais, né? Para a gente poder produzir conteúdo usando material de terceiros sem ter problemas, tá? E é isso que eu programei para falar com vocês. Então, agora eu fico aberta aí para as perguntas, para as dúvidas. Aqui tem as nossas redes sociais, tem os nossos contatos. Nesse QR Code também é só vocês apontarem o leitor de QR Code de vocês, e aí tem os links de cada uma das nossas redes sociais. Então, fiquem à vontade para seguir a gente nas redes, a gente sempre produz material
de orientação, de dicas, né? Fora as nossas próprias produções autorais também, a gente sempre divulga aí nas redes sociais, vocês podem compartilhar, distribuir com todo mundo. E é isso que eu tinha planejado para hoje, para dar uma pincelada nesse assunto e a gente poder entrar aí nas perguntas e tirar as dúvidas de vocês. Eu posso fazer uma pergunta? Eu sou a primeira já. Então, vamos fazer a pergunta por escrito. Aí o Ricardo faz as perguntas. Pode ser, Silvana? Pode. Por favor. Porque tem outras perguntas mais para cima. Ricardo, pega as perguntas lá em cima, desde o começo, e aí, enquanto isso, a Silvana vai escrevendo e a gente vai fazendo por ordem aí. Eu estava juntando aqui. Para não atropelar. Tá, peraí, tem bastante aqui. Eu só estou relacionando. Na verdade, só dando uma resumida. Professora, parabéns aí pela brilhante apresentação. Aí realmente foi muito bom para nós entendermos alguns fundamentos e principalmente os principais caminhos aí para colocar na execução de todo o nosso dia a dia. Tem uma primeira pergunta aqui do José Carlos, que ele falou que recebeu uma notificação de um escritório de advocacia sobre o uso de software não licenciado. Então, eles deram duas opções. A empresa irá pagar uma indenização ou a empresa paga o licenciamento de 2 anos devido ao suporte de uso. A evidência que ele recebeu foi que identificaram o endereço MAC do dispositivo, o nome do dispositivo, o nome do domínio da organização, e na opinião dele não teve evidência suficiente para acreditar que o dispositivo estava em minha rede. Como deve se posicionar sobre isso? É uma questão muito comum, né? Isso daí. Muito comum. Muito, muito comum mesmo. E, de fato, as empresas, né, as grandes operadoras de software, aí, as grandes desenvolvedoras, elas têm como decodificar isso mesmo, né? Então, quem usa o Piratex, né, que eu falo, e aí acaba sem querer habilitando um negocinho lá do Windows, isso gera uma comunicação, né, porta a porta para a base da Microsoft, usando como exemplo, e a Microsoft tem como saber quem está acessando, né, quem está usando esse software pirata e vão notificar mesmo. É uma coisa assim, 2 e 2, 4, tá? Isso acontece mesmo e é bem difícil de sair fora dessa questão, é bem difícil de não pagar, tá? O que acaba acontecendo é um acordo, né? A empresa de software vai cobrar aquela multa altíssima lá, aquela conta maluca que eu falei para vocês, né? A multiplicação, né, do número de download que foi feito, ou é o tempo de uso, ficou 2 anos usando, o valor do software é X, ou o atendimento, a manutenção e tal. É uma conta astronômica, que, dependendo, quebra a empresa se for para pagar essa conta, né? Aí a questão é tentar entrar num acordo antes de uma ação judicial, tá? Olha, eu pago o valor de um software porque era uma máquina só, usei pelo período X, lá no seu site você está vendendo por esse valor, então tentar minimizar esse valor ao máximo para conseguir regularizar essa situação, não deixar ir para o judiciário, porque se for para o judiciário, meu amigo, a chance de tomar pau é bem grande, tá? Sim. O resultado é praticamente já conhecido, né? Não tem como fugir. Não tem como fugir. A transformação digital dá nisso, né? E até em relação a download de conteúdo pirata, né, de vídeo, de filme, a gente achava, né, falando, nossa, muito difícil achar alguém fazendo esse tipo de download e processar, e notificar a pessoa. Mas a gente chegou a atender 2 pessoas, né, pessoa física, que receberam notificações de escritórios de advocacia, né, especializados em propriedade intelectual, atuando para distribuidoras de filmes, né? E aí o indivíduo tinha toda a comprovação, um laudo pericial que o indivíduo tinha colocado o filme tal, né, para distribuição. A pessoa falava que nem sequer se lembrava de ter visto aquele filme na vida. Mas o que acontece? Quando você baixa filmes, músicas, séries piratas, né, você usa um programa de torrent
que aí ele vai baixar um monte de coisa junto, vai jogar numa pasta específica ali, né, de download, e você tem que disponibilizar pelo menos um conteúdo para essa rede para conseguir fazer o download daquilo que você quer, né? E às vezes nesse um conteúdo vai coisa que você nem viu que estava ali, né? Então é o que acontece. Aí essas pessoas acabaram mesmo tendo que fazer um acordo, pagaram um valor X, porque estava comprovado mesmo que elas tinham feito o download daquele material, né? Então tomem muito cuidado com isso mesmo, porque não tem muito como fugir. Exatamente. Essa questão de software pirata, hoje em dia, o que tem infectado as máquinas hoje em dia, até porque não existe nada de graça, né? Sempre alguém vai pagar o preço. E Sempre geralmente nós vai. pagamos. Sempre Infelizmente, vai. as invasões Infelizmente. aqui. Enfim. Tem mais uma pergunta aqui do Adilson Araújo. No caso da marca, quando não registramos no INPI, mas temos indícios antigos de diversos usos, fala-se que o que vale, fala-se que o que vale é o registro. Isto muda com relação à obrigatoriedade? Caso também muito comum, né? É muito comum. Então, né, o judiciário, alguns juízes, já vi decisão assim, fala que só o registro no INPI que vale, que garante né, a titularidade da marca. Mas não, há jurisprudência forte no sentido de que existem outros meios de você comprovar a existência dessa marca, tá? A gente teve um caso bem semelhante assim, em relação a uma marca de confecção, que a pessoa já usava aquela marca, ela tinha o registro da empresa, né, usando o nome, aí ela tinha um site com esse nome, isso por 10 anos, né, já uma prática comercial usando esse nome por 10 anos, com divulgação em mídia e tal, e tudo documentado. E aí a marca mesmo, ela só foi registrar muito recentemente. E ela foi vítima de um plágio, né? Aí o juiz, na primeira instância, falando que ela não deveria ganhar nada, não, ela não tinha direito a indenização nenhuma, porque ela não tinha ainda obtido o registro no INPI. Nós recorremos, né, fomos para a segunda instância, e na segunda instância o TJ reformou a decisão, ainda bem, justamente falando, né, que em questão de direito autoral, a marca não é a única coisa que garante a sua titularidade, né? Uhum. E que tinha lá notório conhecimento, que ela já usava aquele nome, ela tinha o contrato, né, social da empresa, ela tinha o site registrado há muito mais tempo, né? E o falsário, né, que estava se fazendo passar por ela, tinha registrado o site muito tempo depois, e a comprovação de uso da marca era bem depois. Então, a gente conseguiu sobrepor isso daí, tá? Uhum. E hoje o custo, né, para se registrar uma marca é um valor, assim, muito baixo, né? Se você for pensar todo o problema que você pode ter com relação a isso. Poxa, Né? vale muito a pena. Muito obrigado, professora. Temos mais uma pergunta do André Antunes. Ele fala que é muito comum nos programas de defesa do consumidor, Ben Mendes, Celso Russomano, eles tentarem barrar a gravação sob o argumento que não foi autorizada a gravação da matéria. É legal ou não fazer uma gravação da matéria televisiva sem o consentimento da pessoa ou estabelecimento comercial que está sendo gravado? Tá. Eu acho que assim, se você vai fazer uma gravação, né, da matéria, você vai ter a exibição dessas pessoas, né, elas vão aparecer, elas precisam consentir, né? E se isso vai para a TV, tem que ter obrigatoriamente um termo de uso de imagem, né? A gente sempre tem que assinar um termo de uso de imagem, termo de autorização de uso de imagem para as matérias televisivas, né? Então, muitas vezes essas empresas falam que não foi autorizado e aí então não exibem, né, a matéria. Isso falando de imagem, né, gravação ambiental, né, vídeo ambiental. Se a gente falar de gravação de conversação telefônica, a gente também tem aquela questão de que não pode haver a gravação se a pessoa não estiver sabendo, né? Então, por isso que nesses serviços de atendimento ao consumidor sempre fala, né? Essa gravação está sendo, essa conversação está sendo gravada e tal, que é para dar esse consentimento para outra parte, né? O indivíduo, as partes que estão na conversação têm que saber, tá?
Então, de fato, se for para usar gravação, seja de conversação, ou seja de filmagem ambiental, isso tem que ficar muito claro para quem estava participando que estava sendo feito, tá? Senão você pode invalidar uma prova toda aí, tá? Uhum. Legal. Tem uma outra questão, achei bem interessante, da Priscila Dias, que ela falou referente à voz. Mesmo não sendo famoso, se cantei em um grupo e não canto mais, posso não permitir que usem minha voz, pois alteraram as pessoas, mas continuo usando minha voz e quem canta faz o playback. Pode isso? Pode, Pode? tá? Pode, sua voz, é como eu falei, a sua assinatura é uma biometria, né? E aí, se você não assinou um termo de autorização de uso de voz, né? Que pode ser que você tenha assinado, que esse grupo tenha autorização de uso da sua voz, eventualmente da sua imagem, por 10 anos, um exemplo. E a gente ainda está nesses 10 anos. Então, se você assinou, não tem o que fazer. Mas se você não assinou e o grupo mudou, sei lá, você estava cantando uma banda de rock e a banda virou banda de funk, sei lá, e você não gosta de funk, você odeia funk, e está usando lá o seu vocal ali remasterizado, você fala, caramba, que horrível que ficou. Você pode requerer que excluam esses áudios, né, essas gravações, e que não usem mais dali em diante, tá? É a sua voz, é seu direito personalíssimo. É como se fosse o direito de imagem, a mesma coisa, né? Ele é intrínseco a você, é personalíssimo. Sim, mas desde que garanta que você já faça esse... se tiver a concessão, tudo bem, se não tiver, com certeza. Exato. E se Entendi. você não tiver, né, feito essa concessão, não tiver nenhuma autorização por escrito, nem que seja um e-mail, uma mensagem, né, um print de alguma coisa que você autorizou aí pelo determinado tempo, você pode pedir para retirar e não usarem mais. Sim, entendi. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, a do Adilson Araújo. Se uma fotografia está na internet com a assinatura do fotógrafo e fazemos a cópia deste material, incorre em direito autoral ou se estou informando a fonte sem autorização do fotógrafo? Tá? Depende qual é a finalidade do uso dessa foto, tá? Um exemplo, se você está usando essa foto, uma foto de Santa Catarina, lá do Balneário Camboriú, né? Você é jornalista, achou uma foto muito bacana ali das praias lá da região, e a sua matéria é sobre a região, você achou essa foto e achou que tinha tudo a ver para ilustrar a matéria que você escreveu, né? Então, ali, de acordo com as diretrizes editoriais do jornal em que você trabalha, do site que você trabalha, você pode usar essa foto, beleza. Então, você vai lá, insere essa foto no seu texto, menciona o nome do fotógrafo diretamente ali na imagem, menciona o link de onde você obteve e tal. Então, para esse fim, ok, né? Mas supondo, né? Vamos pensar, um fim ali, um site que é público, que está aberto, que não está cobrando nada pelo acesso a essa matéria, né? Então, ele não tem lucro com isso, né? E não tem nenhum fim comercial. Agora, se você vai usar esse conteúdo em um livro que vai ser vendido, em uma aula, né, que você está montando e você está ganhando em cima dessa aula, não é uma palestra gratuita, né? Sai fora aí fins acadêmicos, né? Então, eventualmente, é melhor você se precaver e entrar em contato com este fotógrafo pedindo autorização para ele para uso desse conteúdo para essa finalidade. Aí, se ele te autorizar, aí ok, você pode usar, tá? Ou às vezes você pode comprar essa imagem dele, né? Então, tem até uma tabela da Associação Nacional de Fotógrafos que eles dão as diretrizes dos valores das imagens, né? Então, você pode pagar, sei lá, 30, 60 reais, você paga pela imagem, dependendo do que o fotógrafo colocar para você, e você aí usa ela para o que você quiser. Tá? Então, depende muito do uso que você vai fazer. Então, tem que ver para que é a imagem, né? E pensar a respeito. Sim. É um grande exemplo do que se comercializa naquele site Pexels, né? De imagem, de vídeos, né? Que se você não quiser pagar, você tem que informar a origem e a finalidade, né? De tal Exatamente. material.
Tem uma pergunta aqui da Silvana de Oliveira. Ela perguntou assim: se um funcionário faz uso indevido de imagem para promover a empresa onde ele trabalha, quem é o responsável pelo prejuízo? E como fica a situação do funcionário nessa hora? Tá. Nesse momento, né, se ele que produziu um conteúdo para a empresa, né? Então, ele é um colaborador ali, não importa o formato de contratação, ele está trabalhando para essa empresa. Ele produziu um conteúdo durante as atividades dele para a empresa e, no final das contas, ele cometeu uma violaçãozinha aí de direitos autorais, pegou o material de terceiros, não mencionou, né, a autoria, não verificou se poderia usar e tal, e ninguém checou isso lá na frente. E isso saiu com o nome da empresa. Então, o responsável por essa violação vai ser a empresa, tá? Aí depois a empresa vai poder exercer o seu direito de regresso contra esse funcionário, né? Mas a empresa vai responder perante o autor desse conteúdo, né? O autor dessa imagem, se for uma imagem, e aí depois ela vai poder processar esse funcionário para tentar reaver aquilo que ela perdeu, né? Nesse processo em que ela foi ré. Tá? Via de regra... Não, pode falar, Márcia. Pode falar, Ricardo, pode falar. Na verdade, a gente pode seguir o mesmo raciocínio de qualquer tipo de delito ou qualquer coisa que o funcionário incorra em qualquer área, né? Na verdade, seria juridicamente como funciona, né? Em outras áreas. É o mesmo exercício, como funciona em outras áreas, tá? É a mesma forma. Eu sempre dou em aula, né? Eu dou um exemplo o motorista do caminhão de lixo da prefeitura, né? Que bate num carro e ele está nitidamente errado, né? O que você está vendo no caminhão de lixo? É o nome da prefeitura ou, eventualmente, da concessionária de serviço público que faz a coleta, né, de lixo. Então, o dono do carro que foi amassado, ele vai processar a prefeitura, a concessionária de coleta, né? E aí, depois, a prefeitura ou a empresa de coleta que se vire nos 30 em relação a esse funcionário que cometeu a infração de trânsito. Tá? Então, é sempre pensar, falo para os meus alunos, qual que é o logo que vocês estão vendo no caminhão de lixo, né? Então, isso ajuda bem a gente visualizar. Quem você está vendo? É a empresa que está no material? É a empresa que vai ser responsável. É a empresa que publicou? É o site da empresa? É o logo da empresa? É a empresa que vai ser responsável. Tá? Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a produção de conteúdo dos nossos funcionários e instruir clientes também a respeito, né? Ainda mais nesses tempos aí de pandemia e produção de conteúdo digital. Verdade. Marcelo, pode falar. A Priscila Dias perguntou se um cover musical poderia entrar como plágio. Se um cover musical poderia entrar como plágio? Tá. As bandas cover, né? Queen cover. Tá. Aí a gente vai dar aquela resposta típica de advogado. Depende. Tá? Depende. Depende por quê? Um exemplo. Se eu sou uma banda e eu tô numa apresentação num bar, ao vivo, música ao vivo, né? Nossa, saudades, né? Quanto tempo que a gente não faz isso. Tô num bar, música ao vivo, minha banda tocando, eu tô fazendo cover lá do YouTube. Esse bar certamente recolhe uma taxa lá pro ECAD, de direitos autorais, né? Se esse bar tiver regularizado com essa situação do ECAD, tranquilo, não há problema algum, não há infração cometida por quem está executando esse cover e nem pelo bar, tá? Mesma coisa acontece com essas empresas que fazem festas, né, que alugam um salão para festas de casamento, debutantes e tal, né? Eles já pagam, já tem lá nas taxas, nos valores que o pessoal paga para o evento, já tem a taxa própria do ECAD, que é justamente para não acontecer isso, né? Então, toda a aglomeração de pessoas que tiver execução de músicas de terceiros, eu vou ter que pagar a taxa do ECAD, tá? Então, se eu fizer um cover nesse contexto, em um ambiente aberto, em um ambiente público, eu tenho que pagar ECAD
para executar esse cover, tá? Via de regra é isso. Acontece sempre? Não, não acontece, né? Até porque não fica lá um carinha do ECAD lá dando multa em todo lugar, né? Passando ali na Vila Madalena, né? Na Vila Madalena, né? Perto da Paulista e tal, não vai acontecer. E aí você fala, pô, e na internet, né? Os artistas também foram para a internet, né? Foram fazer suas lives e tal, e tudo mais, né? Se a gente fosse de seguir à risca a lei, né? Em tese, também teria que haver essa taxação, tá? Só que ali a gente também está num ambiente virtual em que a gente às vezes nem sabe quantas pessoas que estão plugadas ali naquele momento, né? Então a gente entra na questão também, né, de questionar o espaço do artista, né? A expressão do pensamento, né? Do meio artístico e tudo mais. Então, um cover que o artista fez ali, a sua versão, disponibilizou na internet, tem ali no seu canal, nas suas redes, eu entendo que ele não pratica um plágio, porque uma interpretação musical, um cover, ele vai ter um viés de interpretação daquele artista, daquele cantor, daquela banda. Nunca vai sair igualzinho o original, né? E também a gente pode enxergar que, assim, esse cover, ele também acaba sendo uma divulgação de uma outra forma para esse artista que já é super renomado, super conhecido, né? Aí a gente tem um pequeno parênteses, quando a gente fala em música e streaming, e principalmente YouTube, Facebook, Instagram, que se você for gravar um vídeo de você fazendo uma coreografia, dançando, sei lá, consertando alguma coisa na sua casa, e tá gravando esse vídeo, essa música tá no fundo, e você sobe esse vídeo na sua rede social, essas plataformas, elas detectam essa música. E aí elas podem derrubar o seu vídeo, de acordo com o autor dessa música, né, a banda, o cantor que seja, de acordo com o tratado que ele tem com essa plataforma, tá? Então, por exemplo, eu já testei. O Metallica não deixa você subir nada de fundo no YouTube. Não dá para fazer qualquer vídeo com um fundinho de música do Metallica. Vem uma canetada já logo na hora ali para você, né? Essa música está protegida e tal. Isso varia de artista para artista. São os acordos com as grandes gravadoras e as principais plataformas, né? Existem ali gravadoras e artistas, bandas, que você consegue usar esse conteúdo, esse vídeo com essa música no fundo, mas se você tem um canal monetizado, esse trecho em que aparece essa música não será monetizado, tá? Ali no nosso e-book ali de direitos autorais, a gente explica um pouco sobre essa diferença de uso de conteúdo de terceiro como música e se o conteúdo vai cair ou não, se vai monetizar esse vídeo ou não. Existem algumas diferenças no YouTube em relação a isso, tá? Não, fantástico. Uma última pergunta aqui do Márcio Ribeiro. Ele pergunta aqui uma dúvida: independente de o termo de autorização do uso de imagem ter prazo, ele pode ser revogado a qualquer tempo, sem que isso importe em uma multa ou outra sanção? Correto? Tá. Márcio, eu entendo que sim, tá? Porque, assim, vamos supor, um modelo, uma modelo faz um ensaio fotográfico no artístico, em um determinado momento da sua carreira. E aí passou anos ali, essa pessoa foi para outra área, mudou de mercado e não quer mais aquelas fotos ali naquela revista, está no site da revista. Ela assinou um contrato, né, um termo de uso, que tinha um prazo especificado, né, de que esse veículo poderia usar da sua imagem, né? Se passou desse prazo,
ótimo, ela pode solicitar a qualquer momento a retirada desse conteúdo porque passou do prazo, tá? Ou está lá por prazo indeterminado. Eu entendo que se está lá como prazo indeterminado e já passou muito tempo da publicação disso, a pessoa muda de ideia, a vida do indivíduo também muda, e é a imagem dele. Então, eu entendo que dependendo do conteúdo, do tempo que passou, vale a pena uma notificação extrajudicial bem amigável para tentar retirar esse material do ar, simplesmente porque é o direito de imagem dela, que é personalíssimo, né? Intransferível. Agora, se isso está ainda dentro de um prazo de vigência em que ela assinou esse termo, certamente ela não vai conseguir retirar esse material do ar sem pagar uma multa, tá? Então, aí vai ser muito de conversar e, caso a caso, tentar intermediar, fazer um acordo, uma coisa mais de mediação, tá? Professor, aí tem, a última pergunta é uma pergunta de fundo acadêmico. O pessoal está pedindo aqui indicação de obras para começar a estudar o tema de direito autoral como um todo, aqui, o que a senhora recomendaria? Tá. Direito autoral tem bastante coisa sobre direito à voz da... caramba! Fernanda Pascali, ela tem uma dissertação de mestrado que ela fala da voz como direito autoral. É a esposa do Marcel Leonardi, que é advogado especialista em direito digital também, né? Tem eu acho que é Liliana Mainardi, alguma coisa assim, sobre direito de imagem, tá? Tem algumas coisas do professor Newton De Luca, também, sobre direito autoral. O que mais? Eu acho que tem no livro de tutela da imagem, tutela de privacidade, do Marcel Leonardi, também tem alguma coisa falando de direito autoral, se não me engano. Estou tentando lembrar de mais coisas, gente. A cabeça não está ajudando. Mas, me manda um e-mail, que aí eu te passo uma lista de obras mais focadas nessa parte de direito autoral. E no nosso site, se você jogar na busca dentro do site Bibliografia, tem um PDF ali que a gente fez uma relação de livros na área do direito digital. E aí, já pelo nome dos livros ali, já vai estar o assunto, você já vai conseguir identificar os livros relacionados a direitos autorais. Tá? Meu e-mail é gisele@truze.com.br. Legal. Mais alguma pergunta aí? Fechar, Marcelo? Acho que está bem. Aqui já fechou. Bem. Eu vou colocar o livro da Fernanda Pasquale. Eu a conheci, é uma excelente advogada, e o livro dela realmente é muito bom. Vou colocar aqui o linkzinho para quem... É muito legal. E é um tema pouco falado, né? Acho que é muito importante esse tipo de obra, justamente porque inova e abre um caminho que não tem, que a dogmática não foi atrás, né? Um bom flanco para estudar, para pesquisar, para escrever artigo, é sempre alguma coisa diferente e não aquele mais do mesmo, né? Isso, exatamente. Professora, muito obrigado pelo aceite, pelo tempo, por transmitir aqui seu conhecimento. Foi muito bom, o pessoal elogiou bastante, gostou bastante. Legal. Justamente por não ser uma temática comum, né? Justamente se o pessoal ficar na dúvida, não sabe muito bem por onde trafegar, e acho que foi bem elucidativo, bem claro, e foi ótimo, o pessoal gostou bastante. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer, colocar a Nádia à disposição, né, Ricardo? Sim. Também, sempre que a gente puder pensar em algum tema que eu sei que você pode falar com propriedade, a gente vai te convidar. Show. Eu topo. Matar a saudade de aula. É bom, né? Faz bem, né? Topo, é bom, Bom saber que a gente pode não só trocar, mas contribuir, né? Claro. Com o conhecimento dos demais, é muito bom. Sim, é super importante.
Agradeço muito a gentileza de ter disposto o seu tempo aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês pelo convite, agradeço o pessoal aí também por assistirem, pela participação, né? É muito legal quando a gente vê bastante perguntas, sinal que o pessoal tá atento, tá assistindo, é bem bacana, fica mais produtivo, né? Muito, muito obrigada mesmo. E aí estou à disposição de vocês também. Eu me associei agora recentemente à ANAD, e eu tô lá no grupo de vocês do Telegram, né? Então, só me achar ali no meio também, aquele WhatsApp é nosso ali do escritório, então fico à disposição aí de vocês para essas questões aí relacionadas ao direito digital. É sempre um prazer aí contribuir. Acho que é um bocado do meu propósito de vida isso aqui, então eu fico muito feliz em realizar um pouquinho. Mas é fantástico, né? Até gostaria também de agradecer a sua participação, a presença aí nesse evento, trazendo esse tema, como você falou, um propósito, né? Mas quando a gente fala em direito autoral, nós mexemos com a própria cultura, né? Do brasileiro. Vamos falar aqui no Brasil, né? Nós estamos aqui. Então, eu acho que tem um aculturamento orientado a essas questões para sair um pouquinho daquele jeitinho fácil das coisas e respeitar o direito autoral das pessoas e também das empresas, né? Então, acho que é uma segurança para todos nós, não só para quem é o detentor do direito, mas também para quem consome, né? Com certeza, né? E não tem coisa pior do que você ter uma empresa ou você como advogado, tendo um escritório pequeno, médio que seja, às vezes alguém pratica uma violação ali, nem é a tua moral de fazer isso, mas algum funcionário mal orientado, né, faz isso e aí você se vê em maus lençóis, né? Ou até para fins de economizar, né? Você usa software pirata no seu computador, no computador do seu estagiário e tal, e aí acaba tomando uma invertida dessa. É quando eu falo que o molho sai mais caro que o frango, né? Sim. Então não dá para a gente atuar no mundo jurídico, no meio jurídico e fazer puxadinho, sabe? Sim. A gente tem que ter os conteúdos autorais, tem aplicativos que ajudam muito nisso, né? Para criar conteúdos autorais, por exemplo, apresentações, né? Essa apresentação que eu fiz para vocês, a gente fez no Canva, que é um aplicativo muito legal de produção de conteúdo, né? E aí todas as imagens que tem lá já estão licenciadas para isso, né? Então a gente tem esses recursos dos aplicativos, dos bancos de imagem, né? Assinaturas de softwares que o valor é quebrado ao longo do ano. Então, a Microsoft tem um pacote lá que são 5 instalações do Office que você pode fazer, você paga 35 por mês. Então, assim, a gente precisa repensar um pouquinho também essa coisa de sempre economizar, sempre dar um jeitinho. A gente, às vezes, acaba se ferrando muito mais, né? Então, barato tem que sai fazer caro, parte né? da gente. Exatamente, barato sai caro. Eu acho que é uma coisa que nós também precisamos, né, profissionais da área jurídica, como temos outros profissionais aqui assistindo a nossa palestra que não são da área jurídica, mas se nós prestamos serviço de proteção de dados, privacidade, toda essa parte de compliance empresarial, digital, nós temos a obrigação, né, de andar pelo menos com uma máquina licenciada, com produtos, porque é fácil, né? Depois que, né, Marcelo, você vai num cliente, o cliente percebe que você está lá, sua licença expirou, né? Acho que a credibilidade do profissional já cai uns 90%, né? Não dá. E acontece. Nós devemos ser para a gente dar um aconselhamento, eu tenho que ter moralidade para isso. Exatamente, né? O que você vai falar, né, para o seu cliente se você está usando software pirata, né? Ou se é o mesmo computador que o seu filho de 6 anos usa para jogar, que tem um monte de tela instalada, aquelas malwares, abas né, que vão abrindo, né? Os malwares e tudo mais, né? Então, assim, não dá, né? Tem que separar o profissional do pessoal, ter uma maquininha licenciada e tudo mais. É a nossa profissão, né? Eu falo assim, a gente vive, né? O advogado vive do nome dele, né? É o nosso nome, né? A nossa reputação. Então, quanto vale o seu nome, né? Quanto vale a sua reputação? Então, pensar que isso é um valor agregado, né? Para a gente também. Sim. É um investimento, né? É um investimento. Mas legal, muito obrigado, Gisele,
E prazer em conhecê-la, assim, Eu um que tenho o evento, prazer de conhecer conversar. vocês. Uhum, muito É um legal. prazer para Tomara que a nós. gente faça isso presencialmente em Ah, breve. sim. Tomara que logo Tomara, façamos aí por eventos favor. presenciais, porque eu também já não aguento mais Não aguento eventos. mais ver só as telinhas das pessoas. Acho que eu só quero ver o primeiro encontro presencial, o pessoal vai ficar numa euforia tão grande que... Nossa, acho que eu vou dar palestra chorando. Eu vou ficar a tão gente nervosa que eu vou chorar. Mas peraí, gente, vou ali no cantinho primeiro, daqui a pouco eu volto. Vai ser a assim gente mesmo. tem um projeto na diretoria da NAD de fazer um congresso presencial. Então, todo mundo precisa estar vacinado, esse troço tem que estar para a gente poder... Já está pronto, né? Só precisa executar. Só precisamos executar, e aí fica nessa dificuldade, mas enfim, tudo isso vai passar. É isso aí. Tomara. Vamos levar o congresso para todo o Brasil. Aí queremos conhecer todos os membros internacionais. Legal, opa, contem comigo também. Tá bom? Legal. Muito obrigado. Então tá, gente. Obrigadão. E até uma próxima. Até. Legal. É isso aí, gente. Boa noite. Boa noite. Prazer Tchau, gente. estar com vocês aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Zé.